parte. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do caso que apura a tentativa de golpe de Estado. O relator da matéria, ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a corte, foi o primeiro a votar e argumentou que o pedido da defesa de Bolsonaro foi superficial. A análise do caso vai até o dia 13 de dezembro. Muito bem. Meu querido João Belutti, qual a chance desse pedido passar a ser acolhido? Pois é, me salvo o melhor juízo, o Bolsonaro e a equipe jurídica dele usou o precedente de um outro caso em que foi declarado impedido o ministro Alexandre de Moraes. Eu lamento porque todos esses procedimentos eles já têm vício de origem, diversos vícios processuais que agora a gente fica fazendo um recorte de um trecho específico e falar, nesse caso, houve mais uma derrota do Bolsonaro. Mas, no todo, há uma série de nulidades que certamente deveriam ser combatidas e, futuramente, pode-se até argumentar, quem sabe, uma indenização pelo Jair Bolsonaro por uma visão, né, de alguns que têm do caso, eu, inclusive, de que é um aparelhamento das instituições para perseguição ao Bolsonaro, não no sentido, parece que não é no sentido de prendê-lo, mas de cada vez mais enfraquecê-lo, porque várias medidas vão acontecendo, a própria questão que ele deveria ir para a Argentina no CEPAC, não foi, até houve um estranhamento, uma discussão, a questão do passaporte, que precisaria ou não, mas enfim, ele está com várias medidas restritivas, inclusive com pessoas do partido dele, então assim, me parece que é mais uma execração pública do que necessariamente que vão prendê-lo nesse contexto. Adriano Campos. Eu vejo mais uma demonstração de força. O Supremo dizendo quem é que manda, o Supremo impondo terror a seus opositores, que são claramente a direita brasileira, né? Por que as coisas têm que cair sempre no colo do ministro Alexandre de Moraes? São 11 ministros, nunca há distribuição de processo para nenhum outro ministro. Isso é altamente suspeito, isso é altamente irregular, mesmo que fosse aleatório, né, ele deveria se declarar suspeito em alguns casos, porque realmente vem perseguindo, vem forçando a barra, são inquéritos abertos de ofício, ele figura como potencial vítima, como acusador, investigador, julgador, né? Então, supracompetência. A supracompetência. Então, isso daí está muito menos para a democracia, muito mais para a tirania. Agora, Maria De Carli, o pacote anticrime de 2019, originalmente proposto pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, trouxe a figura do juiz de garantias. O juiz de garantias é aquele que participa, atua na fase da investigação. Então, ele decreta medidas restritivas, busca e apreensão, decreta prisão, autoriza interceptação de conversas telefônicas. E ele, então, de acordo com o pacote anticrime, esse juiz de garantias que atua comandando, coordenando a investigação, concedendo liberdade provisória, prisão, ele não pode sequer receber a denúncia. O recebimento da denúncia, que é a acusação feita pelo Ministério Público, não pode ser feita por ele pelo seguinte: quando ele decreta uma prisão, quando ele participa de uma investigação, quando ele está atuando junto na fase da investigação, psicologicamente ele está comprometido com a tese da acusação. Você imagina um juiz que decreta a prisão de um investigado, acompanha todo o processo e no momento dele dar a sentença, ele fica na dúvida se tem provas ou não. Como é que ele vai absolver o homem que ele segurou preso todo o processo? Então, essa é a figura do juiz de garantias. O Supremo disse que a figura do juiz de garantias é constitucional, que inclusive o juiz não pode sequer, se ele decretou a prisão na fase de investigação, receber a denúncia. Mas parece que não se aplica ao Supremo. O Supremo entendeu que não se aplica a ele e aos tribunais superiores essa questão. Qual a sua opinião? Já entendi onde você quis chegar. Olha, gente, eu acho assim, muito delicado todo esse processo, né, esse plano, se de fato aconteceu, é preocupante de fato se acontecer essa movimentação de golpe, de não aceitar a questão da alternância de poder na nossa democracia, que é um fator saudável dentro da nossa democracia, que mais uma vez demonstra como a nossa democracia está doente. E eu acho muito preocupante toda essa movimentação de potencial golpe aí de Bolsonaro e seus aliados, né? Nada comprovado ainda, né? Temos aí, está a julgamento, mas concordo em parte com o que os meus colegas falaram com relação
o Supremo ter nomeado o juiz, né, o Alexandre de Moraes, né? A gente sabe que existe uma certa antipatia política de ambos os lados, então talvez isso traga certa parcialidade ao julgamento. Então é preocupante dos dois lados. Agora, meu querido João Belutti, o Supremo Tribunal Federal anulou também muitos processos da Lava Jato por considerar que o ministro Sérgio Moro, na época juiz de direito da 13ª Vara Federal, ele concentrava todos os casos numa mesma investigação. E o inquérito das fake news está abarcando vários outros temas que não são diretamente ligados às fake news. Nesse ponto que também a defesa de Bolsonaro se apega. Qual a sua opinião? Exatamente, Capeza, até porque você tem, e muitos dos juristas à época que batiam nessas questões da Lava Jato, que são possíveis de serem criticadas, sim, inclusive a questão do Sérgio Moro, depois que vazou os diálogos, é possível ser críticas à operação. O que se questiona é a operação ter ruído, por essa questão do CEP, né, o mero endereço da questão do foro, ruiu toda uma operação. E agora esses mesmos juristas acabam por chancelar ainda que com o silêncio todas essas particularidades jurídicas, vamos colocar assim, que vem acontecendo, o que evidencia que não havia um apreço pela lei e pela legalidade, mas sim por um campo político, o que está cristalino aos olhos de todos. Agora, você sabe, Adriano, eu cheguei até eu conversei com, então, na época, o ministro Cristiano Zanin, era advogado do presidente Lula. E eu cheguei a expor a ele a minha solidariedade sob o seguinte prisma. Eu não falo nem de Lula nem de Bolsonaro, eu falo sobre o devido processo legal. Eu vi ali o Lula já praticamente condenado antecipadamente. E essa sensação é muito ruim para a democracia. É importante que a pessoa tenha a expectativa de que vai receber um julgamento onde ele já não está com a sua sentença preparada. E nesse ponto a defesa está esperneando para tentar, no bom sentido, buscando argumentos jurídicos para tentar ao máximo garantir um julgamento isento. Você não tem essa impressão? Tenho, e eu vejo que sobram argumentos jurídicos, né, para trazer para o campo da legalidade, né? O Supremo Tribunal Federal não é o juízo natural de quem não tem mais foro privilegiado, né? Então, bem mencionado pelo ex-presidente Lula, ele teve direito à primeira instância, à segunda instância, à terceira instância, exauriu sua defesa durante uma década, né, até depois ser livrado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, para um lado, se exagera, qualquer coisa é uma baleia que vira crime, né? E para o outro lado, não, olha, aquilo ali torna nulo e não importam as outras provas, as evidências, né? Então eu vejo realmente como um player, um artista político, esse Supremo Tribunal Federal, tanto que é por isso que o governo tem respondido, né, pelo Supremo. Muito bem. Ô João Belutti, nós estamos ainda já caminhando para o final, mas dá tempo ainda de mais uma questão. A súmula 394 do Supremo Tribunal Federal vigorou até 1999. Ela dizia que, mesmo após a cessação do mandato, o Supremo Tribunal Federal continua competente para julgar a pessoa que detinha foro privilegiado, mesmo que o inquérito e o processo comecem depois da cessação do mandato. Em 2018, novamente, o Supremo ratificou esta tese, limitando ainda mais o foro privilegiado. A defesa questiona a retomada do foro privilegiado justamente às vésperas do julgamento do Jair Bolsonaro. A defesa está tentando buscar argumentos processuais para isso? Você vê assim? Está tentando buscar, Capês, mas existe até uma tese no sentido de que vale a pena recorrer, porque assim, os próprios envolvidos ali, os julgadores, muitas vezes já verbalizam opinião sobre o que vão julgar futuramente. Então, me parece um grande teatrão, assim. O Bolsonaro está tentando na medida do possível. Agora, é evidente que esses inquéritos elásticos, cujo objeto você vai colocando coisas que não terminam nunca, provavelmente os inquéritos mais longos aí da história do Brasil. Fica tudo muito confuso, até porque os atores, como a gente colocou, se misturam no campo político, no trabalho que seria do delegado da Polícia Federal, fica tudo muito confuso e qualquer crítica a isso é chamado de um ataque a todas as instituições da democracia, quando não. Existem diversos juristas de muito respaldo criticando todo esse cenário que está acontecendo. Que a gente busque o equilíbrio, não a polarização sempre.